Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você chegou até aqui, realmente você quer entender, descobrir como desenvolver projetos de marketing digital e desenvolvimento web para o nicho de mercado de dependência química, seja você uma clínica de recuperação, um profissional da área da dependência química. Você vai entender e você vai descobrir agora, a partir desse primeiro vídeo, quais são as questões de suma importância para com que um projeto da área de dependência química se destaque em meio a essa multidão de concorrentes, de sites, etc. Principalmente agora que o Google AdWords barrou os anúncios bloqueou os anúncios para a área de dependência química. Então, nessa introdução, você vai ver questões relacionadas principalmente a SEO, tá? Não tem como a gente falar aqui sobre questões de marketing digital sem citar o SEO em primeiro lugar, e em segundo, obviamente, por ordem de prioridade, o SEO local, o SEO de um modo geral, SEO local, as questões relacionadas à arquitetura do site, tá? Dos seus projetos, e também como você deve ver essas questões das palavras-chave, busca, volume de busca das palavras-chave, como funcionam o volume de busca. Às vezes uma palavra-chave ela tem muito volume de busca, porém ela tem menos conversão do que determinadas palavras que têm menos volume de busca. Ou seja, muitas vezes você tem uma página dentro do seu site que ele tem menos visitas, porém ele tem mais conversões, ou seja, mais ligações, mais internações, mais pessoas procurando pela sua clínica de recuperação. Nós vamos ver isso agora então. Deixa aqui então o seu comentário, entre em contato conosco pelo telefone se você precisar de se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui no CT Digital, pode falar, você vai falar diretamente comigo, seja pelo WhatsApp, seja pelo chat, seja até mesmo por telefone. Pode telefonar, você vai falar aqui diretamente comigo, tá ok? Então vamos compartilhar a tela aqui com vocês, vamos lá. Bom, vamos lá, compartilhando a tela aqui com vocês, nós vamos usar nesse momento a ferramenta Keyword Tools, Keyword Tool, né, na verdade, e o link vai seguir aí na descrição do vídeo ou até na página onde você está assistindo então os nossos vídeos, tá? Nessa primeira série então vamos começar pelo volume de busca das palavras-chave, as principais, as mais buscadas do nicho de mercado de clínicas para dependentes químicos. Então seria clínica de recuperação, seria a palavra principal para o nicho de mercado de dependência química, para o nosso projeto, tá? Então aqui pode ser que o computador esteja um pouco lento, ele vai ficar um pouco lento devido à gravação da tela, tá bom? Mas vamos continuando, tá bom? Então algumas palavras que você precisa buscar são relacionadas à clínica de recuperação, que é realmente o que a maioria das pessoas buscam ao procurarem por internações para dependentes químicos, etc. Então aqui a gente vê um volume de busca mensal de aproximadamente 12.100 buscas mensais, tá? Essa é uma estimativa, então você tem aqui isso em média, tá? Então a gente tem os picos, aqui a gente consegue ter uma previsão de picos de busca, tá? Aqui no Brasil, olha só, tá vendo que eu tô aqui na ferramenta. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a ferramenta, vocês me perguntam, tá? Então vamos lá, essa palavra-chave, vamos ver as outras palavras relacionadas que também tem um bom volume de busca. Então seria clínica de recuperação 12.100. Então aqui, clínica de recuperação SP já tem 1.900 buscas. Tá? Então algumas palavras nós iremos ignorar, que seria clínica de recuperação gratuita. Nesse primeiro momento nós não vamos querer divulgar clínica de recuperação gratuita, por a gente não oferecer esse serviço. Mas se você já oferece, então você pode utilizar. Então, no meu caso, nesse caso, clínica de recuperação feminina é muito interessante. Então vamos lá, eu vou abrir o Excel e você vai fazer uma lista de palavras-chave por categoria, tá bom? Então essas categorias serão clínica de recuperação, seria a categoria clínica de recuperação. Então clínica de recuperação aqui, portanto, feminina, tá? Pode ser até clínica de recuperação
SP, se for o seu caso, tá? Clínica de recuperação feminina, tá? Eu vou dar uma breve passada só aqui, tá? Não vou me aprofundar aqui no Keyword Tool, tá? Eu vou apenas, se você tem então clínica de recuperação evangélica, coloque ali também. Você vai escolher algumas palavras então que são relacionadas ao seu nicho de mercado específico. Se você atua em Goiânia, por exemplo, a gente vê aqui que tem 390 buscas, tá? Então existem outras cidades, Campinas, enfim, para menor, né? Então existem palavras que você vai selecionar aquelas que você quer mais atacar, qual é o público realmente que você quer aparecer, tá? Se é Sorocaba também é muito interessante, nós vamos falar sobre essa questão do SEO local um pouco mais adiante, tá bom? Nesse caso eu vou selecionar, como eu já sei, algumas palavras específicas, nem vou colocar São Paulo, clínica de recuperação feminina, clínica de recuperação, clínica, ou melhor, clínica para alcoólatras. Eu sei que é uma palavra-chave bastante buscada. Clínica de recuperação para menores, tá? Menores adolescentes. Adolescentes. Beleza, então vamos trabalhar com essas categorias. Agora vamos buscar aqui rapidamente termos relacionados a outra categoria. Vamos lá, tratamento para dependentes químicos, tá? Ele vai buscar palavras relacionadas, inclusive, sugestões de palavras, tá? Que são relacionadas ao termo, com um volume de busca aqui aproximado, tá? Médio, volume de busca médio, e a sazonalidade também, os meses em que aquelas buscas tiveram maior ou menor pico de procura no Google, tá? Aqui a gente está buscando apenas no Google, tá certo? Então vamos lá, tratamento para dependentes químicos, nós temos aqui 720 buscas, tá? Em média, porém aqui a gente tem um pico legal aqui, dezembro, janeiro, enfim. Tratamento para dependentes químicos, certamente é uma categoria que precisamos ter em nosso site. Então vamos lá, vamos colocar uma categoria aqui como tratamento, tá? Tratamento, subcategoria, subpágina seria tratamento para dependentes químicos. Vamos ver outra aqui, tratamento para dependentes químicos Campinas, tratamento para centro de tratamento. Então, de diversas palavras, vamos escolher o que? Aqui eu estou só mostrando para você como funciona a ferramenta, que ela é muito importante, tá? Muito interessante de usar. Porém, eu já vou logo colocar outras palavras aqui que eu sei que são buscadas. Tratamento para alcoólatras, ok? Com acento, vou deixar sem acento. Tratamento para tratamento drogas, ok? É uma palavra bastante usada. E tratamento para mulheres dependentes químicas, ok? Então tá, ok, dependentes químicas. Então tá aqui, e mais uma categoria só para você entender o que eu tô falando realmente com essa questão de categoria. Então seria internação involuntária, ok? Vamos lá. Internação involuntária. Qual seria o volume de busca de internação involuntária? Então teremos aqui a categoria internação, ok? A categoria internação, obviamente teremos aqui internação involuntária, tá certo? A internação involuntária e obviamente você vai ver aqui internação compulsória também, dentre essas aqui, tá? E aqui muito interessante, olha só, internação alcoólatra. Tá bom? Então, o termo internação alcoólatra, a gente pode fazer o seguinte, internação involuntária para alcoólatra, tá? Então a gente vai ter internação involuntária para alcoólatra, e a gente pode ter aqui também internação para alcoólatras, tá ok? Então a gente pode ter também essas categorias, tá certo? Então, dentro disso, agora nós vamos ver a questão da paginação mais simples, né? Pelo menos nesse sentido, tá? Então a paginação é clínica de recuperação, tá lá no menu, você pode até abreviar aqui, tá certo? Se você quiser deixar apenas clínica ou clínicas, tá? Clínicas,
tá certo? Você deixa ali, você faz uma paginação como clínica de recuperação como subcategoria, tá certo? Então as subcategorias seriam essas 4 aqui. Tratamento para dependentes químicos e etc. Internação, a mesma coisa, tá? E internação compulsória, que eu sei que é bastante buscado. Internação compulsória é bastante buscado. Então, são as páginas que você vai tratar em SEO que você precisa ter como arquitetura do site. Lembrando que isso é um exemplo, porém é um exemplo prático, exato, nós fazemos isso nos nossos trabalhos aqui na CT Digital, tá bom? Então vamos lá, o que seria isso dentro do menu? Simples, seria aqui, clínicas, aí teríamos dentro da aba clínicas, a pessoa passa o mouse, vai ter clínica de recuperação feminina e assim por diante, tá certo? Então é isso, é exatamente isso que seria um menu, um exemplo de menu, tá? Então aqui teríamos, vamos colocar uma corzinha aqui, aí aqui a gente teria outras subcategorias com outra cor aqui para denotar essas subcategorias. E aí, dentro dos outros menus, teríamos a categoria tratamento, e dentro a mesma coisa, tá certo? Mesma coisa, e a mesma coisa para internação, teríamos um menu aqui, internação e as subcategorias também, tá certo? Então, ambas aqui com as cores, aquele verde, e aqui também as cores cinza, tá? Para a gente se organizar no sentido prático, para a gente construir essas páginas. Agora vamos para a próxima etapa, tá? Que seria o que? A construção dessas páginas baseada em SEO. Então vamos à próxima etapa. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, um exemplo tá em WordPress, tá bom? Você pode fazer também em Bootstrap, em várias de outras formas, né? Você pode tratar isso até mesmo aqui assim, através na codificação já propriamente dita, tá bom? Você poderia desenvolver a página aqui dentro da codificação do site, tá? Em Bootstrap ou em HTML, enfim. Eu recomendo você usar se você quer desenvolver os seus projetos, ou WordPress, que é uma ferramenta fantástica, onde você consegue ter várias funções ali de ter o site com muita rapidez, a gente vai falar isso em um outro momento, uma velocidade muito boa, e o Bootstrap são páginas estáticas, em .html, tá? Então são páginas que não vão ser modificadas, que praticamente não vão ser modificadas no decorrer do tempo. Então eu sugiro que você venha aqui no Bootstrap, tá? No WordPress. Então pelo WordPress, são as questões de texto que você precisa se atentar na construção de uma página. Então vamos lá. Clínica de recuperação, que seria a nossa primeira página da categoria clínicas. Tá? Da categoria clínica de recuperação tem que ter a página clínica de recuperação. Portanto, aqui já tem um título, ok? Então esse título ele vai aparecer ou não, depende do tema que você vai usar no WordPress, mas de qualquer forma aqui, vamos nos concentrar no texto em si. O texto é interessante que ele tenha um título, que a página, que a palavra-chave principal esteja no título H1, tá? Um título H1. Tem até o H6, tá? H1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no WordPress é interessante que ele já dá a opção de você, sem precisar codificá-lo, se você for na codificação, você vai ver o H1, ok? Como sendo o título. Então vamos lá. O título da página sendo H1. Então você vai construir o seu texto baseado em SEO nesse momento. Então seria as clínicas, né? Vamos colocar assim, ou a clínica no singular de recuperação XYZ é uma clínica de reabilitação para dependentes químicos situada na cidade de
São Paulo, ou melhor, vamos colocar aqui Arujá, sei lá, Arujá, a cidade de Arujá, na região, Arujá na região de São Paulo, na região da Grande São Paulo. Eu vou te explicar porque eu estou escrevendo isso, Grande São Paulo, Grande São Paulo. A clínica de recuperação conta com diversos, com equipe profissional altamente qualificada. Enfim, tá. Aí você vai desenvolver o seu texto. Tá? Então, assim, aqui o que eu fiz? Eu fiz uma variação de palavra-chave, tá? Clínica de recuperação, aqui eu fiz uma variação para clínica de reabilitação. Isso é muito importante que diz respeito à semântica do Google. No Google, clínica de recuperação ou clínica de reabilitação são palavras extremamente semelhantes. Tá? Então é bom que você faça isso para você não ter aquele ser mal visto ou mal vista no Google, pelo Google, né? No sentido de, olha, eu tô querendo subir a palavra-chave clínica de recuperação, hein? Não há necessidade de fazer isso, tá? A gente deve citar a página, as palavras-chave na página, mas a gente tem que ter um bom senso de que quem está lendo aquele artigo é um usuário, uma pessoa que está procurando por um tratamento. Então o foco sempre vai ser o usuário final. Porém, você precisa citar, por vezes, a palavra clínica de recuperação e suas variáveis. Clínica de reabilitação, clínica para dependentes químicos, enfim, essas variáveis, tá bom? Então aqui você vai desenvolver o seu texto citando algumas vezes as palavras-chave específicas, para você ter então um bom texto relacionado com a questão de SEO, tá? Outra questão é utilizar mais aqui clínica de reabilitação, como funciona, por exemplo, tá? Um exemplo. E aqui colocar um título H2 ou H3 e assim por diante, tá? É importante. Outra questão também bastante interessante é você colocar na clínica de recuperação XYZ há determinados tratamentos e tal. Então tá, você vai desenvolver o texto e na palavra-chave, em algum momento que você entenda como sendo um momento legal para você colocar um negrito. Então você coloca um negrito na palavra clínica de recuperação, no caso, tá? Você fez a variável? Fez. Clínica de reabilitação. Aqui você colocou clínica de recuperação, palavra exata, aqui a variável e aqui a palavra exata com o negrito, que ele dá uma importância maior para aquela palavra dentro do seu texto, tá? Então no decorrer de tudo você vai fazendo isso. Outra dica indispensável, dentro do seu texto, você vai fazer então a linkagem interna. O que é a linkagem interna? A linkagem interna seria em algum momento você citar, quando for citar o nome de outras páginas, seria internação involuntária, por exemplo, involuntária, você então fazer um link dessa palavra, internação involuntária, você vem aqui, faz um link para a página internação, então HTTPS seria o link exato da sua página, tá? Então da sua página, aqui barra internação involuntária, barra, por exemplo, você já vai ter essa página, então dentro do seu site, tá lá, internação involuntária, e você cita esse termo, citando, você coloca o link também. Isso se chama linkagem interna, muito importante você fazer isso também, tá? E você pode ou não colocar esse termo também em negrito, tá? Se for o caso, colocá-lo em negrito também, mas eu não vou colocar, tá? Então, citar pelo menos ao menos três vezes
no texto, no artigo, tá? O seu artigo deve ter quantas palavras? Artigo deve ter no mínimo 350 palavras. Porém, eu sugiro que você tenha no mínimo, essa é uma sugestão por experiência, tá? No mínimo 500 palavras. Palavras, não caracteres, tá? 500 palavras no seu artigo, no mínimo, tá? Que o Google ele vai dar mais relevância para aquele texto que se aprofunda no assunto, independente se o que você está querendo aqui apresentar é uma página onde quando a pessoa procura, tá? Falando um pouco de usabilidade, tá? A pessoa, de experiência do usuário, o usuário quando ele procura clínica de recuperação, ele quer saber, na maioria das vezes, sobre onde tem clínica de recuperação próximo dele, ou clínicas que ele pode ali internar o seu familiar dependente químico, ou ele próprio quer se internar. Então ele vai procurar. Na hora que ele vê, entrar e visualizar um texto com 500 palavras, muitas vezes ele não vai querer ler esse texto, ele vai querer ir logo até as unidades clínicas. Então nesse caso você pode fazer uma estratégia tranquilamente aqui no começo do texto, antes do texto, né, na verdade, você coloca aqui as unidades clínicas que você tem, uma, duas, enfim, unidades clínicas. Aí você coloca unidade clínica X, clínica em cidade tal, clínica de recuperação feminina, cidade tal, ok? Então seguindo mais ou menos o seu portfólio de clínicas, se é que você tem mais do que uma, tá joia? E aqui sempre apontando, obviamente, com um link para a página, para a clínica XYZ, tá? Você coloca um link aqui, coloca um link aqui também, tá joia? Esse link, no sentido programação, ele fica assim, olha. LI seria a questão da listagem, que é uma lista, né? Você viu que tem o pontinho aqui, e esse pontinho é uma lista. Então, o código real aqui seria href. E href, dentro do href você coloca então o endereço da página que diz respeito à clínica de recuperação XYZ aqui que você representa. Então o usuário final ele quer ver a clínica. Ele procura a clínica de recuperação, ele quer ver a clínica. Tá? Então, de repente, é muito interessante, no seu caso, muitas vezes, colocar as unidades clínicas antes do texto. Sempre em todas as páginas que a pessoa vá procurar por clínica. Tá aí a grande diferença de você desenvolver um site com pessoas que entendem do nicho de mercado de clínicas de recuperação e pessoas que entendem sim de SEO, desenvolvimento web, etc, mas não entendem do mercado de clínicas de recuperação. Tá aí a grande importância. São coisas pequenos detalhes que a gente vai sabendo qual é o comportamento do usuário, tá? O comportamento do usuário, nesse caso, clínica de recuperação, obviamente ele está procurando por uma clínica próxima dele. Porém, se ele estiver aqui procurando um artigo, né, ou seja, internação involuntária lei, que nem a gente viu ali na ferramenta Keyword Tool. Olha, internação involuntária lei. O cara quer saber a legislação da internação involuntária. Nesse caso, você pode fazer um artigo, tá, em posts aqui se você estiver usando o WordPress, ou então uma página comum falando sobre internação, a lei da internação involuntária, que é obviamente a lei internação involuntária. Tá? A lei da internação involuntária tem aqui no site do governo brasileiro, onde ele deixa claro qual é a lei da internação involuntária, que é a lei 10.216 de 6 de abril de 2001. Tá? Então vamos lá, essa é a lei. Então quando você citar sempre algo do gênero lei, também é muito importante. Em todas as páginas é importante que você coloque ali um link externo. Aqui nesse caso eu te mostrei também, né, a questão da linkagem interna, que seria que é muito importante você citar ao menos 3 vezes, tá? E é muito interessante você fazer uma linkagem externa, tá? Que seria
no mesmo exemplo aqui, internação involuntária. A internação involuntária, vamos supor que no decorrer do seu texto você coloca assim: a internação involuntária é prevista por lei. Tá, ok. E nós da clínica de recuperação XYZ oferecemos esta modalidade de tratamento, ok? De tratamento. Então tá, para dependentes químicos. Então aqui, ó, tratamento para dependentes químicos já é um termo de uma página, lembra lá na organização? Tá? Então, tratamento para dependentes químicos é uma página que você vai construir dentro do seu site. Então vamos lá, vamos fazer uma linkagem interna aqui já. Então você vai colocar aonde está a sua página aqui, um link apontando para a sua página. Aqui já é uma linkagem interna, tá bom? Mas tirando esse aqui, isso é só uma observação. Vamos tirar esse link, né, apenas para questões de exemplo, tá? Então vamos tirar esse link, atualiza, ok. A linkagem externa, que é onde eu quero chegar agora nesse momento, seria você falar aqui: internação involuntária é prevista por lei. Então você pode pegar a própria internação involuntária e fazer uma linkagem externa. O que seria isso? É buscar aqui no Google qual é a lei da internação involuntária. Nesse caso a gente já encontrou. Ctrl C, copiar e colar aqui, tá? Colar aqui. Eu sugiro sempre que quando você fizer uma linkagem externa, você pedir para, seja na codificação, ou que seria um target blank na codificação. Aqui no WordPress é muito mais fácil, você vai e coloca abrir link numa nova aba. Você clica em OK e tal, ele vai abrir numa nova aba assim que a pessoa clicar. Isso é muito importante, por quê? É muito importante você mostrar para o Google e principalmente para o usuário final de que você está falando algo que você realmente entende sobre o assunto e tem ali uma referência, tá? Uma referência dizendo: olha, a internação involuntária ela é prevista por lei. Ela está aqui, a lei é essa, os requisitos da lei para com que seja efetivada a internação involuntária são esses os requisitos, etc. e tal. Então a pessoa, você vai ter mais credibilidade naquilo que você está afirmando para o usuário final, e isso para o Google, obviamente, se é importante para o usuário final, também é importante para o usuário, para o Google, tá? Para o sistema de busca dele, que procura oferecer o melhor. Tá bom? Então nesse caso eu acabei explicando aqui para você, concluindo a questão da arquitetura da informação, tá certo? Aqui fizemos a paginação, um exemplo de paginação, tá? De páginas. Então aqui a gente tem a página clínica de recuperação, a gente vai ter a página clínica de recuperação feminina, para alcoólatras e tal. As outras páginas da categoria tratamento e outras páginas da categoria internação. Nesse caso você precisa sempre criar essas páginas dessa maneira, tá? E se a pessoa prestar atenção no que realmente, qual é a intenção do usuário, se ele procura por clínica de recuperação, realmente ela está procurando uma clínica próxima dela, e não um artigo sobre clínica. Aí você faz aquela estratégia em colocar as clínicas de recuperação em primeiro lugar, aonde o usuário vai ficar satisfeito, e aqui com o texto, quem vai ficar satisfeito também é o usuário, caso ele role aqui e realmente leia esse texto, mas caso ele não olhe o texto, isso é bom para o Google, então é bom para você, tá bom? Então essa é a questão da usabilidade. Agora, se o comportamento do usuário é diferente, tá? Digamos assim que ele vai procurar internação compulsória. Internação compulsória, muitas vezes a pessoa ela busca por esse termo, porém ela quer saber a respeito. De repente é um estudante de psicologia, de psiquiatria ou de outra área que está buscando na internet e para fazer um trabalho universitário, por exemplo. Então nesse caso, de repente não haja necessidade de você fazer essa estratégia de colocar as unidades clínicas em primeiro antes do texto. Então, no caso internação compulsória, tá, você poderia fazer muito bem a internação compulsória como sendo uma página de artigo mesmo.
onde aquele profissional, onde aquela pessoa realmente que está procurando por um artigo vai encontrar o artigo. E para finalizar, é muito importante que você tenha então imagem. Você precisa de imagens, tá? Para divulgar o seu trabalho, tá? O seu texto, tá? Para com que ele fique com a cara do SEO do Google, tá bom? Com a cara mesmo, com relação a SEO, para com que ele busque e encontre encontre sua página de maneira bem elaborada. Porém, uma grande dica, que esse é um grande segredinho aí dos profissionais de SEO, é o que? Colocar o texto alternativo ou a tag out, tá? O texto alternativo seguindo o nome da página da palavra-chave, seguindo o nome da palavra-chave. Então, o texto alternativo é o que? É quando a pessoa for passar o mouse em cima da imagem, ele tenha a palavra-chave em clínica de recuperação, que é a palavra exatamente que você está querendo subir no Google e sim tratar isso de maneira bem interessante. Então você vai e realmente coloca essa imagem numa localização interessante dentro do seu texto e com a tag out. No caso do WordPress é muito mais fácil, você coloca aqui texto alternativo, tá? Porém aqui no caso da programação, você colocaria a imagem aqui, de repente img, src, dois pontos, entre aspas, você vai colocar o link dessa imagem, né, onde essa imagem está. Vamos supor que essa imagem seja essa aqui, ó, ponto .png aqui, ó. Então sua imagem está aqui dentro, tá? Vamos colocar assim, aqui, tá? Ok, é exatamente isso que o WordPress também faz, tá? Vamos aqui na codificação só para você ver. Então aqui img, aqui ele coloca uma classe, né? Que a classe é média, tá? Mas pode ignorar essa parte, tá bom? src, então img src. O endereço onde está essa foto, tá? Ele vai buscar essa foto e a tag out está aqui, olha. Clínica de recuperação. Isso é a tag out, tá certo? Essa é a tag out que eu estava fazendo aqui no exemplo. Aqui você coloca a tag out e dentro da tag out você coloca a palavra-chave que você está trabalhando naquele determinado texto, tá ok? E você fecha aqui, você aponta essa imagem então para a palavra-chave, né, necessária, que é a palavra-chave do seu texto. Então essa é mais uma dica, então, que é um segredinho de SEO, que é muito importante, tá? Muito importante. Então é isso, de repente, espero que você tenha se atentado que a relação das páginas aqui, olha só, aqui a gente pode ter uma ideia de relação de páginas, tá? A relação que as páginas têm, clínica de recuperação feminina, clínica para alcoólatras e clínica para menores adolescentes, você já tem o que? Você separou as clínicas aqui já, certo? Nós já separamos aqui clínicas de um modo geral, que aqui na grande verdade é que as pessoas procuram clínica de recuperação mais para buscar por clínicas de recuperação masculinas. Quando a pessoa coloca feminina, ela já especifica que ela está procurando por clínica de recuperação feminina. No caso, clínica de recuperação, geralmente a pessoa está procurando mais masculina, mas pode ser que ela esteja procurando feminina também. Então é bom você citar todas essas outras 3 páginas dentro da clínica de recuperação, da página clínica de recuperação. Seria a página mãe do seu site, tá certo? Ok, então é isso, tá? Agora, só para dar uma ênfase, para introduzir a questão do SEO local seria o quê? O SEO local seria você criar uma página chamada Clínica de Recuperação em Caxias do Sul, por exemplo, tá? Em Caxias do Sul. Essa é uma palavra-chave que, se você tem uma clínica em Caxias do Sul, você vai construir uma página dessa clínica com essa palavra-chave. Clínica de Recuperação em Caxias do Sul. Então você vai fazer a mesma
coisa que você fez aqui, né, com relação ao texto, Clínica de Recuperação Caxias do Sul. E sempre mostrando uma outra dica, tá? Outro segredinho aí de quem entende de dependência do nicho de dependência química e também de SEO e desenvolvimento web, é que você deve então colocar aqui as fotos. No caso, você vai fazer uma clínica de recuperação em Caxias do Sul, você vai colocar aqui as fotos em primeiro lugar, tá? Fotos da clínica de recuperação Caxias, em Caxias, em cidade tal, Caxias do Sul no caso, tá? Beleza, você vai colocar aqui, então, essa palavra e as fotos, você coloca aqui embaixo uma galeria de fotos, tá? E ali a pessoa tá procurando por uma clínica especificamente na cidade de Caxias do Sul, e ali você vai tratar aquela página de maneira de SEO local, ou seja, quem estiver naquela cidade ou nas proximidades, mesmo que ela coloque clínica de recuperação apenas, ela tem uma probabilidade de aparecer no Google para ela muito maior do que um outro site que esteja citando apenas a clínica de recuperação como sendo a página principal, essencial, que vai aparecer em todos os lugares. Não é assim que funciona. O Google ele sempre vai dar preferência para busca local, no caso. Um grande segredinho aqui para você agora, esse é um segredo de estado, tá? O grande segredinho aqui é que você entenda que as clínicas de recuperação são tratadas, de um modo geral, no mercado, como se fosse um trabalho de encanador, um trabalho de chaveiro, um trabalho qualquer onde a pessoa não tem marca. A clínica de recuperação, muitas vezes, a maioria das vezes, não tem marca. Quem está procurando por uma clínica de recuperação específica, ela vai escrever isso no Google, né? Clínica de recuperação X. Eu quero aquela clínica de recuperação, tá? Porém, a maioria, 90 e poucos por cento, não tenho os dados exatos, eles não fazem isso. A clínica de recuperação ela não tem marca. Então você pode tratá-la como sendo um negócio local, tá? Como um chaveiro e um encanador, por exemplo. Uma pessoa que está buscando, é a mesmíssima coisa para o Google e para os usuários, tá? Então ele está procurando um negócio local, uma clínica de recuperação próxima dele. E essa clínica de recuperação, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser próxima da pessoa, com um custo-benefício interessante para aquela pessoa e que traga aquilo que ela está precisando, como por exemplo uma internação involuntária, se ela quer uma internação involuntária, ou se ela quer uma clínica para alcoólatras, né? Aqui seria também muito interessante você colocar para alcoólatras, e aí sim fazer também a linkagem interna, certo? Então aqui seria a linkagem interna também, dentro da própria página clínica de recuperação ou qualquer outra página, tá? Então fica aí a dica também de que é muito importante você tratar as clínicas de recuperação como um negócio local. Então, quanto maior o termo aqui, olha, clínica de recuperação, alguma coisa, quanto maior o termo e mais exato for, maior o número de conversão para o seu site. Pode ser que ele não tenha um maior volume de busca, ou seja, de visitação. Porém, aquelas pessoas que visitarem a sua página, elas estão realmente procurando uma clínica em Caxias do Sul. Ela não está procurando uma clínica de recuperação qualquer, ela quer perto da casa dela. E isso favorece tanto ao usuário e, obviamente, ao Google, tá bom? Então fica a dica aí, depois a gente fala mais sobre assuntos relacionados a SEO local, relacionados a outras questões. Então nós falamos aqui da arquitetura de um site simples, tá? E depois é muito importante depois a gente falar a respeito de call to action, tá? Call to action, que seriam códigos que você coloca dentro do seu site, onde você coloca um botão para onde a pessoa onde a pessoa clica e já te liga do próprio celular, ou onde a pessoa clica e vai para o seu WhatsApp, ou onde a pessoa
clique e vá para um chat online. E isso é muito importante, que é o call to action, a chamada para a ação, tá? Que é muito importante você ter em praticamente todas as páginas do seu site para o propósito de clínicas de recuperação e outros tipos de profissionais da área que estão desenvolvendo sites, tá, para o nicho de mercado. Então é isso, vamos finalizar esse vídeo. Tá? Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, para você ter uma ideia geral. É um pouco mais de 30 minutos que deu esse vídeo, tá? Porém, é um conhecimento que é muito importante que você saiba que existe, de todo esse trabalho dentro de SEO, entre outras questões que são muito importantes, outros segredos de estado, né, que a gente usa no nicho de mercado de clínicas de recuperação para dependentes químicos e outros tipos de tratamento de profissionais da área, tá? Então, sites hoje em dia, a gente precisa tratar essa maneira qualitativa com muito carinho e com pessoas que realmente entendem também do nicho de mercado de dependência química, não somente sobre marketing digital, desenvolvimento web, etc. Precisamos ter uma qualidade cada vez maior nos sites, tá? É isso que o Google pede, é isso que os usuários finais pedem, é isso que nós que trabalhamos na área de clínicas de recuperação e tratamentos para dependentes químicos precisamos desenvolver e oferecer isso para as pessoas, tá ok? Então fica aqui um grande abraço do CT Digital para você e espero vejo você no próximo vídeo. E te vejo no próximo vídeo. Tá joia? Qualquer coisa, deixe seu contato aqui. Qualquer questão, tá? Te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço.